Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, que na verdade Tu possas estar presente aqui nesta sala, Senhor, e no nosso coração. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa na verdade se fazer sentir no nosso meio e que tudo quanto fizermos tenha a Tua santa divina aprovação. Em nome de Jesus te pedimos estes favores. Amém. Que os irmãos possam se sentir felizes na casa do Senhor e que possam ter um sábado leitoso na sua companhia. E agora vamos levar as nossas vozes através do hino afixado 304. Convidamos os irmãos para que possam entregar ao Senhor as suas ofertas e dízimos. Peço desculpa. Houve aqui um mal-entendido. Antes de mais, vamos ajoelhar-nos os que pudermos e vamos fazer uma prece ao nosso Deus, e então depois recolheremos os dízimos e ofertas. Santo e bom Pai que estás nos altos céus, chamaste, Senhor, a cada um de nós esta manhã para aqui nos reunirmos no Teu santo nome e dedicarmos alguns momentos ao estudo da Tua Palavra e agora também, Senhor, a escutar a mensagem que queres que chegue até nós esta manhã. Pedimos-te, Santo Deus, que possamos estar de coração aberto, Senhor, para ouvir aquilo que o Teu Filho tem para nos apresentar esta manhã, vindo de Ti, Senhor.
que o teu Espírito possa consolidar a mensagem em cada um de nós, para que ela dê frutos no nosso coração, na nossa vida e, sobretudo, frutos para a eternidade. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Agora sim, convido os irmãos para que possam entregar ao Senhor as suas dádivas e os seus dízimos, e que as crianças também possam entregar as suas pequenas dádivas.
Bom dia. Bom dia. Bom dia, Nádia. Estás boazinha? A semana foi boa? A escola também? Gostaram de estar na escola? Muito bem. Hoje eu vou-vos contar a história de dois filhos. Um era obediente e o outro era desobediente. Mas primeiro, antes de eu contar, é uma história muito pequenininha. Antes de eu contar a história, vamos combinar uma coisa, está bem? Quando eu, na história, verem que um dos filhos, fez uma boa escolha, vamos todos pôr assim o dedo para cima e dizer, boa escolha, está bem? Quando um dos filhos fizer uma má escolha, então vamos fazer o contrário, vamos fazer assim com o dedo e vamos dizer, má escolha, está bem? Vamos experimentar, por exemplo, arrumar os brinquedos, é uma boa ou má escolha? O que é que vocês acham? Uma boa escolha. E jogar lixo para o chão? Uma má escolha, não é? Então vocês compreenderam? Quando um filho faz uma boa escolha, dedo no ar, má escolha, dedo para baixo. Então, eu vou falar da história. Fala de um senhor que tinha 2 filhos. E um dia, o papá chamou o filho mais velho e disse assim, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Vocês sabem o que é a vinha, não sabem? É onde crescem as uvas. E disse ao filho mais velho. E o filho disse, sim, papá, eu vou trabalhar hoje na vinha. O que é que vocês acham? Foi uma boa escolha. Mas depois do filho de se afastar do papá, ele decidiu, não, eu hoje não vou trabalhar na vinha, não tenho pachorra. E foi uma má escolha. O papai então mandou chamar o filho mais novo e disse a mesma coisa que disse ao filho mais velho. Filho, vai trabalhar para a vinha. E o filho, não, papá, eu hoje não vou trabalhar para a vinha. Foi uma má escolha. Mas também, depois do filho se afastar do papai, ele pensou naquilo que tinha dito e pensou que tinha feito uma má escolha e ficou arrependido. E voltou para trás e foi trabalhar na vinha. Agora ele tomou uma boa escolha. Então digam, quais dos 2 filhos vocês acham que fez a vontade do seu papá? O mais novo, não é? Muito bem. Vocês sabem, existem pessoas... Nádia, é o que foi, querida? Por que estás chorando? Anda para aqui, para o colo da coisa. Vocês sabem, existem pessoas que também, como o filho mais velho, aceitam Jesus, querem seguir a Jesus, são batizados, mas depois não obedecem a Jesus e fazem a sua vontade, assim como o filho mais velho. Mas existem também outras pessoas, como o filho mais novo. Estás ouvindo, João? O filho mais novo, que também, ao princípio, nem querem ouvir falar sobre Jesus. Dizem, não quer saber nada sobre Jesus. Mas depois arrependem-se dos seus erros, dos seus pecados, e entregam todo o seu coração a Jesus e obedecem a Ele todos os dias. E vocês sabem, são estas as pessoas que obedecem a Jesus, que vão ser salvas e que um dia, quando Jesus voltar, vão receber a coroa da vida eterna. Então eu pergunto a vocês, quais de vocês é que quer receber a coroa da vida eterna? Muito bem. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que obedecer a Jesus. E é só a Jesus? A mais. Aos nossos papás, aos nossos avós, aos professores, às mamães, também, a todos aqueles, às professoras, a todos aqueles que cuidam de nós. Também? Então, aos adultos também. Agora vamos para os nossos lugares, vamos estar caladinhos e vamos ouvir a pregação. Está bem? Bom sábado.
dizer: nenhum mal fez meu Jesus. Não posso compreender porque o matam na cruz. O meu filho veio ao mundo, ele veio para sofrer. O meu filho deu a vida para o teu filho viver. Vi o meu filho crescer, repleto de compaixão. O meu consolo é saber que ele não morreu em vão. O meu filho veio ao mundo, ele veio para sofrer. O meu filho deu a vida para o teu filho viver. O meu filho veio ao mundo, ele veio para sofrer. O meu filho deu a vida para o teu filho viver. Hoje é o sábado que termina a Semana da Família e por isso esta manhã nós vamos ter a apresentar a mensagem o responsável do Departamento de Família da nossa Igreja, que é o irmão Zeca Teixeira. Eu peço a vossa atenção para o tema que ele vai apresentar. O tema da família é um dos mais importantes que nós podemos abordar dentro da temática da vida cristã. E, portanto, tudo aquilo que nós pudermos rever e aprender acerca deste assunto para pormos em prática nas nossas vidas é, sem dúvida, da maior importância. Portanto, peço a todos a maior atenção para aquilo que vai ser apresentado. Quero, pois, saudar a todos os irmãos presentes aqui esta manhã. Todos nós possamos sentir bem na casa do Senhor. Na verdade, o Espírito do Senhor se faça também sentir no nosso meio. Como é meu, quando dirijo a palavra aos irmãos, gosto sempre de fazer alguns minutos, alguns segundos de reflexão. E, portanto, antes de nós abrirmos a Sagrada Escritura, cada qual no seu lugar, curva a vossa cabeça e peça, na verdade, ao Senhor, em silêncio, que o Senhor, portanto, abra o nosso entendimento, abra, portanto, o nosso coração, para podermos aceitar a mensagem que vai ser dirigida. Portanto, os meus irmãos, a abrirem a Sagrada Escritura, no livro 1 aos Coríntios, no capítulo 12, é o texto que vai ser lido esta manhã.
1 de Coríntios 12, 12 a 26. Os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm a necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Amém. Antes para entrarmos neste texto que acabamos de ler, convidávamos a abrir de novo a Sagrada Escritura, o livro de Marcos 3, portanto, Marcos, no capítulo 3, no versículo 20, versículo 21. Marcos 3, 20, 21. Então Jesus entrou numa casa, afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer. Quando os seus ouviram isto, portanto, quando os seus familiares ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam, está fora de si. Versículos 31 ao 35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. A multidão estava assentada no redor dele, e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. Ele lhes perguntou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã. Mas, irmãos, estamos aqui onde Jesus é interrompido no seu trabalho por alguém, pelos seus irmãos, pelos seus familiares, que preocuparam-se com a saúde física de Jesus. Se, entretanto, é compreensível que os seus irmãos tivessem, portanto, essa preocupação, não nos é compreensível Maria ter essa mesma preocupação. Os seus irmãos não sabiam, portanto, a sua missão ao certo. Estavam um pouco confusos. Sagradas Escrituras em Lucas que os irmãos não criam em Jesus. Mas Maria que tinha tido a revelação de que ele era o Filho de Deus, Maria, portanto, tinha tido a revelação de como ele tinha nascido, Maria deixou-se levar pela opinião dos seus irmãos mais velhos, consoante aquilo que podia acontecer ao seu irmão mais novo. E não esqueçamos que Jesus
vinha de 40 dias no deserto, 40 dias sem comer. Portanto, na ótica dos irmãos de Jesus, Jesus estava debilitado. Jesus, portanto, estava doente. E acontece que a sociedade em que eles estavam inseridos, eles não queriam muito ficar mal, portanto, pelo seu irmão mais novo estar doente e ainda, além de tudo, também estar contra aquilo que os escribas, os fariseus, diziam não então. Para mais agravar a situação, Jesus, portanto, foi confrontado pelos próprios fariseus de que ele, neste mesmo capítulo, de que ele estava fazendo milagres, estava expulsando demónios das pessoas pelo poder dos demónios. Portanto, vimos a situação em que Jesus se encontrava. E quando ele estava, portanto, junto dos seus discípulos e junto de mais algumas pessoas, diz aqui que era uma grande multidão, diz o texto que não tinham tempo para comer. Então, vem alguém e diz ao mestre: aqui está a tua mãe, aqui está a tua família, aqui está o teu pai, aqui está, aliás, os teus irmãos que querem ver-te. E então, Jesus, conhecendo o coração dos seus irmãos, ele disse, na verdade, olhando para os discípulos: o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles que fazem a minha vontade. Portanto, irmãos, nós estamos hoje aqui na igreja. Nós somos, portanto, uma família, a família de Deus. É o próprio Jesus que o diz: os meus irmãos e a minha mãe, a minha família, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. A pergunta que se põe agora: será que nós pertencemos à família de Deus? Será que, na verdade, nós estamos a fazer aquilo na nossa vida para ser chamados filhos de Deus? Nós lemos este texto, que a minha esposa leu agora, há pouco, é escrita pelo apóstolo São Paulo. É engraçado que Paulo faz aqui, portanto, uma conjugação dos nossos membros do corpo, formando um corpo só, e como se eles falassem uns com os outros. Portanto, a mão falando com o pé, a boca falando com o nariz, etc, etc. Paulo, portanto, põe os nossos membros do nosso corpo, todos em movimento, portanto, todos falando uns com os outros. É isso que é a família de Deus. É isso que, portanto, que é a igreja. E Paulo está precisamente neste capítulo se referindo à igreja. E a pergunta que eu faço esta manhã, irmãos: quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja somos nós? Não. A igreja sou eu. A igreja sou eu, irmão. Eu é que sou a igreja. Quando eu digo eu sou a igreja, isto muda completamente tudo. A igreja, portanto, sou eu. E o apóstolo Paulo está falando, portanto, precisamente para mim, para a igreja. Eu sou a igreja. Eu pertenço, portanto, ao corpo de Cristo. E ele, portanto, ao fazer esta comparação entre os membros, ele quer dizer que nós todos podemos confessar, mas não esqueçamos, todos nós pertencemos ao corpo de Deus. Prezados irmãos, é isto que eu quero esta manhã fazer, a conversarmos, portanto, com os nossos membros, a ver se, na verdade, nós temos em harmonia com aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Faça, irmão, o que você fizer, ou faça aquilo que você não fizer. Você, se está na igreja, você é parte integrante da família de Deus. Poderá alguém estar aqui esta manhã e dizer: mas eu não tenho dom para tocar, por exemplo, não tenho dom para estar a falar, não tenho dom para cantar, não tenho dom para fazer isto, fazer aquilo. E estou certo que tudo daqui esta manhã, nenhum irmão está a pensar no seu dedo grande do pé. Alguém está a pensar no seu dedo grande do pé? Ninguém está a pensar. Mas sabem que eu já estive uma semana inteira a pensar no meu dedo grande do pé. Quando eu era jovem, e os mais velhos da minha idade, principalmente, sabem que nós muitas vezes ao domingo íamos jogar futebol ali para trás do liceu, e um dia feri-me no dedo grande do pé. E aí encravou-me. E eu saí dali, estava, portanto, com dores, mas com dores ligeiras. Fui para casa, não consegui dormir.
não conseguia dormir, pensando toda a noite no meu dedo grande do pé. Eu ia almoçar, não conseguia almoçar bem, pensava durante a minha hora de almoço no meu dedo do pé. Eu fazia qualquer coisa, estava pensando no meu dedo grande do pé. E cada dia que se passava, eu tentava suportar as dores, ia lá, mexia no dedo do pé, mexia na unha que estava encravada, e em vez de melhorar, piorava a situação. E até que um dia disse assim, já não posso mais, tenho que ir ao médico. E fui ao médico. E o médico então pôs-me numa enfermeira, e a enfermeira começou, os irmãos que já tiveram uma unha encravada sabem muito bem o que é isso. A enfermeira então com uma agulha começou a meter lá no dedo, na unha. Ai, que dores horríveis. Eu não suportava as dores. Eu quase que dizia assim, enfermeira, pare, eu prefiro estar a sofrer as dores do que estar a sofrer as dores que está-me a fazer. Quase que desmaiava. Nunca desmaiei na minha vida. Naquele momento sofri por causa daquele dedo do pé. Os irmãos, uma coisa sem insignificância. Uma unha do pé. Não tem significância para o meu corpo. Não terá significância para o meu corpo a unha do pé. Eu não queria perdê-la. Por isso fui ao médico. Há aqui algum irmão que pense que não tem valor, pode ser uma unha. Mas uma unha fará sofrer toda a igreja. Uma unha do pé, se estiver encravada, fará sofrer todos nós. Porque nós, como o corpo de Cristo, todos nós sofremos. E não vale a pena fazer tanta coisa como eu tentei fazer, até sapatos mudei, até estraguei uns sapatos fazendo um furo para que o dedo respirasse melhor. Nada disso resultou. Eu tive que ir ao médico. Porque, na verdade, pertencente ao meu corpo, essa unha fazia, portanto, perturbar todo o meu corpo. Você, irmão, se pensa que é uma unha, tem muita importância na igreja. Tem muita importância. E a força que mais une o nosso corpo é a dor. Já dizia, portanto, um escritor que é na dor que nós damos o valor ao nosso corpo. Portanto, irmãos, cada membro do nosso corpo é importante para nós e cada membro da igreja é importante para cada um de nós. É importante para ti. E há, prezados irmãos, muitas pessoas que dizem assim, eu pertenço ao corpo de Deus, sei que pertenço ao corpo de Deus, sei que pertenço à família de Deus, mas eu, este ano, não quero que se lembrem de mim. Este ano não quero ter preocupações. Eu este ano quero descansar. Não quero receber nenhum cargo na igreja. Quero descansar. Não quero trabalhar para Deus. Suponha, irmãos, que a minha perna direita, e como eu disse, esta manhã vamos fazer comparações no nosso corpo, suponha que a minha perna direita dissesse assim para o meu corpo, olha, tu sabes uma coisa, eu já ando a suportar há 67 anos, já ando a carregar há 67 anos daqui para lá, vou para a igreja, para casa, eu agora vou descansar este ano. Eu ficava surpreendido. Mas ela dizia mais, olha, sabes mais, o meu marido, a minha pé esquerda, também vai fazer o mesmo, vamos os dois de férias. E vamos durante este ano, não vamos te carregar, não vamos fazer nada para ti. E ficaria muito atrapalhado. Mas, irmãos, isto acontece muitas vezes connosco. Nós estamos dentro do corpo de Deus, mas queremos muitas vezes tirar um mês de férias, queremos tirar um ano de férias, queremos tirar, portanto, muito tempo de férias. Se todos nós fizéssemos da mesma maneira, teríamos um corpo da igreja morto, um corpo da igreja sem valor. Somos pé, somos mãos, outros são nariz, outros são mãos, mas todos nós, irmãos, pertencemos ao corpo, à família de Deus. É o que Jesus disse aos seus discípulos. São minha família todos aqueles que fazem a minha vontade. Por que é que os irmãos não dizem assim?
vou tirar um ano de férias no meu trabalho. Alguém já disse isso? Vou tirar um ano de férias no meu trabalho. E então, o que é que nós dizemos? Se alguém nos fizer essa proposta, nós vamos dizer, mas então como é que a minha família vai viver? Se tirar um ano de férias no meu trabalho, como é que a minha família vai sobreviver? Tem razão. Mas, prezados irmãos, para a igreja nós podemos tirar um ano de férias. E sabem uma coisa? Nós dissemos antes, se eu tirar as férias, a minha família vai morrer. E faço uma pergunta. O que é mais importante para nós? A vida espiritual ou a vida material? O que é mais importante? Qual é a posição que nós colocamos? Deus, família e trabalho. Mas muitas vezes fazemos o contrário. Trabalho, família e Deus. Portanto, se Deus é a prioridade, se na minha família espiritual é a minha prioridade, eu vou ou não vou morrer também de fome espiritual? Claro que sim, que vou morrer de fome espiritual. E quando falo, irmãos, portanto, quando nós não aceitamos alguma coisa para fazer na igreja, não estou a falar em encargos que nós aceitemos na igreja. Mas estou a falar, por exemplo, em alguma coisa, em algum trabalho que a igreja nos solicita a fazer, o trabalho missionário, alguma visita, alguma coisa que a igreja nos solicita. Este ano é um ano para eu descansar. Nós dizemos, a vida espiritual está em primeiro lugar. Mas o coração está muito perto da cabeça. As palavras estão muito distantes do nosso coração. Porque nós, na verdade, muitas vezes, aquilo que sabemos, não fazemos e, portanto, estamos muito distantes da nossa vontade. Quantas vezes nós olhamos para a nossa igreja e isto, ouve-se muitas vezes os irmãos dizer, a nossa igreja está cheia de problemas. É verdade, a nossa igreja está cheia de problemas. Eu ouvi há dias uma história de uma jovem que desabafava com um pastor e então ela dizia assim, pastor, o sábado é o sábado mais terrível que tenho. O pastor disse, como assim? Ela disse, pastor, eu venho à igreja ao sábado, mas não encontro felicidade nenhuma. Sou batizado há 3 anos. Foi o melhor dia da minha vida. As pessoas da igreja todas vieram-me abraçar, vieram-me dar carinho, vieram-me beijar. Eu senti como se fosse o melhor dia da minha vida. Passado 1 ano e meio, deram-me um cargo da escola sabatina, diretora da escola sabatina. E então, eu não sabia o que era a escola sabatina. Era batizado 1 ano e meio. Não sabia o que era a escola sabatina. Então compreendia que naquela ocasião que a escola sabatina era uma vitrine para a igreja toda. E depois os irmãos começaram a dizer, a escola sabatina não tem grande importância, não tem vigor. Essa nossa irmã, então tentou convidar alguns irmãos para criar outro sistema na escola sabatina. E, passado 3 meses, alguém chegou para ela e disse assim, olha, a escola sabatina não tem piada nenhuma. Ela disse, olha, irmã, eu convido muitas pessoas para virem, mas elas não aparecem, elas não vêm. E depois, os irmãos disseram-lhe assim, a irmã é a diretora da escola sabatina. Se essas pessoas não aparecerem, a irmã tem que fazer o lugar dessas pessoas. E esta irmã então começou a fazer o lugar das outras pessoas que não apareciam. Passado 2 meses, esses mesmos irmãos chegaram ao pé da irmã e disseram, irmã, agora quer fazer tudo. A irmã agora faz a sua parte, faz a parte dos outros. E esta irmã sentiu uma grande dor no seu coração. Ela disse assim, os irmãos diziam assim, a irmã só falta agora tomar o lugar do pastor e para a tribuna fazer a pregação, porque a irmã faz tudo. E dizia esta irmã assim, pastor, eu sofri muito neste ano que tive como diretor da escola sabatina. E para gravar mais a situação, começaram a levantar coisas, como aqui na Madeira nós dizemos, bilhardiços, é a frase que nós empregamos aqui, sobre mim e sobre o meu esposo. Mas o que me custou mais foi um dia que o meu filho foi conversar com uma outra criança da igreja e essa criança disse,
eu não brinco contigo porque a minha mãe proibiu-me brincar contigo. E ela disse, pastor, eu não sinto prazer, não sou feliz em vir à igreja. Houve um grande escritor, que era Gandhi, toda a gente já ouviu falar em Gandhi. Gandhi disse certa vez, uma frase terrível para nós, irmãos, para nós cristãos. Ele disse, eu não sou cristão por causa dos cristãos. Ele não disse, eu não sou cristão pela filosofia, ou pela crença, ou pelo aquilo que os cristãos fazem, por aquilo que os cristãos elas creem. Ele disse, eu não sou cristão por causa daquilo que os cristãos fazem. É triste para nós ouvirmos esta frase. É terrível. Eu não sou cristão por causa daquilo que os cristãos fazem. Vamos imaginar, irmãos, quando eu entrei aqui nesta sala, vim, portanto, me dirigi aqui para cima, para a tribuna, suponhamos que eu, ao atravessar aqui este corredor, eu atravessava o meu pé direito, batia no meu pé esquerdo. E então o meu pé direito, ao bater no pé esquerdo dizia para ele, o que estás fazendo? Estás-me a dar pontapés? E ele dizia assim, não estou a dar pontapés, foi que eu tropecei, não viste, foi que eu tropecei, sem querer. Depois começava em diálogo com o outro pé e dizia assim, qual sem querer nada, tu deste-me foi um pontapé. Ele disse, já te disse, foi sem querer. E então ele vinha do pé esquerdo, vinha do pé direito, não vê lá se é bom. E dava-me um pontapé outra vez. E depois a minha mão direita começava a dizer, vocês lá embaixo, o que é que estão a fazer? Estão a se bater, estão a se maltratar. E a minha mão ia lá, começava a bater no meu pé direito. E a mão esquerda, para não ficar atrás, dizia assim, olha, também vou entrar na festa e metia na mão esquerda. Na perna direita e na pé esquerda. E depois dava-me um murro e caía aqui no meio da sala. O que os irmãos diziam? O que os irmãos diziam? O irmão Zeca está louco. É ou não é? Metade aqui no meio desta sala, os irmãos já está louco. Na verdade, tinham razão de o dizer. Mas, prezados irmãos, é isto precisamente que Gandhi pensava. Ele não pensava, portanto, na nossa crença. Pensava como os cristãos maltratam a si próprios. Como os cristãos maltratam-se uns aos outros. Com certeza que os irmãos já viram, já assistiram a uma Assembleia da República, portanto, uma sessão de deputados para defenderem qualquer tese. Eu gosto imenso de ouvir. Não se devia ouvir isso muitas vezes, porque às vezes há palavras que não se devia de ouvir. Mas sabem uma coisa? Quando qualquer pessoa intervém na Assembleia da República, ou em qualquer outro lugar, eles têm uma frase que diz assim, Sua Excelência, o Senhor Presidente da Assembleia, Sua Excelência fulano tal, Sua Excelência deputados. Respeito por todos. Na Igreja do Funchal e na Igreja, portanto, no povo de Deus, na família de Deus, nós não dizemos Sua Excelência. Dizemos, meu irmão. Nós trocamos esta palavra por irmão. Agora reparem, na Assembleia da República, muitas vezes, aqueles que me tratem por excelência, passado 10 minutos, já estão a brigar uns com os outros. Já estão a proferir palavras mal contra o outro. E já há um barafunda grande. Nós tratamos por irmãos. Respeitamos uns aos outros. Mas depois, quando entramos na igreja, diz assim, o irmão Zeca está bom. O irmão Zeca são-se à frente e o irmão diz para o outro, já viste os sapatos que o irmão Zeca leva? Já viste a roupa que ele leva ou o vestido que ele leva? Tratamos por irmãos, mas somos tal e qual as pessoas que nós não gostamos de ouvir da Assembleia da República. Verdade, irmãos, a mensagem esta também que queria deixar é que nós viemos hoje à igreja. E a pergunta que eu faço é o seguinte, vieram à igreja para ser felizes? Vocês vieram hoje à igreja para ser felizes? Se vieram para a igreja para ser felizes, vieram para o lugar errado. A igreja não é um lugar para ser feliz. Se vieram para a igreja para serem, portanto, abençoados, eu digo, também a igreja não é um lugar para ser abençoados. E agora podem começar a jogar pedras, a dizer assim, mas eu sinto-me feliz. Mas não é aqui na igreja que os irmãos vão se sentir felizes. E vou-lhe dizer porquê.
Quando Jesus andou aqui na terra, Ele abençoava as pessoas, Ele tocava nas crianças, pegava-os no colo, ensinava-lhes uma cartilha de amor. Amor de verdade, não amor fingido. Certa vez, uma criança entrou numa igreja adventista e então, em vez de estar aqui assim, os nossos 10 mandamentos, estava escrito IASD. Os irmãos sabem o que é isso. IASD. E esta jovenzinha foi pela primeira vez à igreja, sentou-se lá ao lado da tia e praticamente não ouvia o sermão. E ela começou a dizer, o que será aquelas letras? IASD. E então, ela terminou o culto, saí com a tia e disse, tia, eu descobri o que é aquelas palavras, IASD. E a tia disse, o que é? Igreja Amorosa do Senhor Deus. Igreja Amorosa do Senhor Deus. Jesus, prezados irmãos, é o Senhor do amor. Jesus, portanto, é o Senhor que quer que a nossa igreja sinta esse amor que essa jovem vive. Mas para sentir esse amor, irmãos, nós temos que ser unidos. Quando Jesus esteve aqui nesta terra, e disse há pouco, Ele abençoou as crianças, Ele curou os aleijados, Ele tocou nas pessoas, Ele deu amor a essas pessoas. Mas quando Jesus subiu ao céu, Ele deu a missão à igreja para fazer isso. E a nossa missão, precisamente, é fazer aquilo que Jesus fez aqui nesta terra, irmãos. Aquilo que Jesus fez na terra é demonstrar amor para com os outros, demonstrar, portanto, carinho. É isso que a família de Deus precisa, que a nossa família precisa, que nos amemos uns aos outros. Jesus subiu ao céu e Jesus, portanto, quer que nós façamos aquilo que Ele fez aqui na terra. Mas nós podemos dizer, mas todos nós somos diferentes. Também é o jovem que fez ali a classe de jovens dizia que nós somos todos diferentes, e somos. Ele é diferente da irmã, eu sou diferente das minhas irmãs, eu sou diferente dos meus irmãos, eu sou diferente dos meus filhos. Vou pedir aos irmãos que façam um exercício quando chegarem a casa. Um exercício muito simples. Vou pedir aos irmãos que peguem a vossa perna esquerda, como queiram, e então coloquem o vosso dedo grande junto ao nariz. E depois peçam a alguém que amarre uma corda no vosso pé direito e no vosso pé esquerdo e aguentem aí 10 minutos, não é preciso mais, 10 minutos. Alguns não aguentam 5. Mas ponham em 5 minutos a perna amarrada aqui junto ao nariz. E depois de passar os 75 minutos, peçam à pessoa que corte a corda. O que é que vocês vão sentir em primeiro lugar? Se cortarem a corda de repente, se a perna cair, vão sentir logo uma dor terrível na espinha. Mas depois vão sentir um formigueiro a subir pela perna fora e, portanto, vão sentir uma dor grande aqui na nuca. Vão sentir o corpo todo sofrer. Porquê que isto acontece? Porque o nosso nariz foi para estar aqui em cima e o nosso pé foi para estar lá embaixo. E por isso, prezados irmãos, nós somos todos diferentes. Nós temos, de facto, todos feitiços diferentes. Uns foram feitos para isto, outros foram feitos para aquilo. E cada qual tem que tomar a sua função de aquilo que foi feito. Não podemos forçar, de facto, ninguém a fazer aquilo que não tem dom. Mas todos vós temos um dom. Todos vós temos alguma coisa para apresentar ao Senhor. Não quero que façam este exercício em casa. Prezados irmãos, na família de Deus, nós somos pés, somos mãos, somos nariz. Todos temos a mesma função. Uma das maiores experiências que tenho na minha vida cristã foi quando fui com minha esposa e alguns membros da minha família assistir a uma assembleia dos Adventistas do Sétimo Dia. Foi a última assembleia que foi feita na Europa. Normalmente é feita na América, e na América é um bocado dispendioso para lá ir. E, portanto, como foi feito na Europa, eu fui com a minha esposa, porque nunca tinha ido a uma assembleia dos Adventistas, uma assembleia geral, e então fui. No sábado, irmão, no sábado em que fechou a assembleia, estavam cerca de 30 mil pessoas dentro de uma sala. E então nós víamos
pessoas com roupas lá por baixo, homens com roupas lá por baixo, com tangas, outros com barretos esquisitos, outros, tanto, totalmente diferentes de cada um de nós. E sabem uma coisa? Todos tinham o mesmo ideal. E o ideal era servir a Cristo Jesus. Nós podemos ser todos diferentes, irmãos. Não podemos ser todos iguais. Ninguém diria que é igual a todos, que não é. Temos sempre ideias diferentes. Agora, pelo facto de sermos diferentes, não quero dizer que deixemos de parte, ponhamos de parte. E, portanto, não nos acariciemos e não nos juntemos uns aos outros. Paulo diz, temos que nos suportar uns aos outros. São Paulo não diz, temos que nos suportar uns aos outros. Mas que? Em ódio. Em amor. Em amor, irmãos. Hebreus capítulo 10, convido os irmãos em Hebreus capítulo 10, no versículo 25, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 25, diz assim, não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Há problemas na igreja? Há problemas na igreja? Há problemas na igreja. Há decepções na igreja? Há decepções na igreja. Mas o que é que Paulo está dizendo? Filho, não deixes de ir à igreja. Filho, se tu queres ir para o céu, não deixes de congregar com os teus irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. A igreja está doente, pode estar doente, mas não deixes de fazer como quê? Como fazem alguns. E posso dizer assim, vou ficar em casa porque não suporta aquele irmão. Porque não suporto, portanto, o pastor, não suporta o ancião da igreja, não suporto este membro ou aquele membro. Estamos contra aquilo que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, congregai-vos, irmãos. A igreja tem problemas, sabemos que tem problemas, mas congregai-vos uns com os outros. E agora surge a pergunta, se afinal eu não venho à igreja para ser feliz, por que eu venho para a igreja? Há aqui alguém grávido. Há aqui alguém grávido. Temos ali uma jovem grávida. Eu vou falar, portanto, sobre um pouco sobre a gravidez. E isto serve também para os jovens que estão perto de casar. A gravidez é a coisa mais linda que nós temos na nossa esposa, né? Portanto, na nossa família. E então, a gravidez é uma coisa que as senhoras sentem pontapés todo o dia, passado 3 meses da gravidez, no 4º, 5º mês, começam a sentir pontapés na barriga. E então, muitas vezes o marido chega à casa, bate à porta e diz assim, filha, cheguei. E ela diz logo assim, olha, estou a ouvir a tua voz. Não ouvi nada, o bebê não ouve nada. Mas é para nos entreter, para, portanto, sentirmos bem. E então, cada vez que nós falamos mais alto, o bebê está sempre dando pontapés na barriga da mãe. O pai é que nunca dá. E acontece o seguinte, passado aquele tempo da gravidez, chegamos na criança e levamos para a maternidade. Chegamos à maternidade, muito bem, ela teve um parto difícil de fazer uma cesariana e teve um bebê. Já sabiam qual era o sexo do bebê, porque está preciso com facilidade, no meu tempo não. E então começam já 6 meses antes a arranjar o enxovalzinho do bebê, a avó traz isto, o avô traz isto, o tio traz isto, mas não sei quem traz isto, e o bebê tem roupa que dá para ele vestir todos os dias uma roupa diferente. Nasceu, foi para a maternidade. Como disse, teve uma cesariana. Mas a mãe não se lembra mais da cesariana. Ela lembra-se do bebê. E, irmãos, há uma coisa que a minha esposa não me deixa mentir, é que eu não gosto de uma criança quando nasce nesse primeiro dia. Não há piada nenhuma. Uma criança que nasce, sou sincero, muitas vezes dizer, que bonitinho, olha, tudo franzadinho, tudo...
Mas eles dizem, olha, depois pegam no bebê e começam a pôr uma parte de toda a família. Olha, isto é do avô, os olhos são da mãe, o nariz do pai. Mas levamos o bebê para casa. Levamos o bebê para casa. Chegamos a casa, na maternidade, já embrulhamos ele, pode ser verão, pode estar um calor desgraçado, mas embrulhamos ele com tantas mantas, que parece mais um charuto. Então levamos ele para casa. Chega a casa, começa a conversar com a mulher. Olha, já viste o nosso bebê como é lindo? Como é lindo aqui, ele está cheio de rugas, está tudo franzido, como é lindo. Mas olha, nós dizemos que é lindo. E depois, o bebê dá uma contração da face, o pai já diz assim, olha, eu sorri para mim. Não sorri nada com o bebê, não sorri no dia que nasce. O bebê tem contrações. Mas acontece uma coisa. Depois há um mau cheiro na casa. E a esposa diz para o marido, olha, nestes dias que eu estive na maternidade, tu deixaste alguma coisa no frigorífico a apodrecer. Vai lá ver. Está um mau cheiro na casa. E a esposa vai lá, abre o frigorífico e diz, não é do frigorífico. Aliás, o esposo vai, abre o frigorífico, não é do frigorífico, não, o frigorífico está tudo bem. E depois dizia assim, mas está um mau cheiro terrível. E ele procura debaixo da mesa, não encontra nada que esteja a cheirar mal. E depois, quando descobrem, vão até o pé do bebê, o mau cheiro vem do bebê. E eles abrem a fralda do bebê e começam, pegam no bebê, levam ao hospital e dizem assim, olha, isto é lindo, isto dá sorrisos, mas a gente não queremos. Vocês não imaginem o que é que este bebê faz. É isso que nós fazemos? É isso que algum casal faz? O que é que faz? Muda a fralda e o cheiro desaparece. Irmãos, aqui na igreja, nós estamos dispostos a ouvir e a ver os sorrisos do nosso irmão. Estamos dispostos, portanto, a receber os carinhos dos nossos irmãos. Mas não estamos dispostos, de modo nenhum, a mudar a fralda do nosso irmão. Isto num sentido figurado. Não estamos dispostos, portanto, quando o nosso irmão tem algum problema, o problema é com ele. O problema não é comigo. Quer ser feliz, irmãos, e vindo à igreja? Há muitas religiões aí que dizem assim, quer ser feliz, venha à igreja. Quer ter dinheiro, venha à igreja. Quer ter negócios, venha para a igreja. Quer isto, quer aquilo, venha para a igreja. Quer ter saúde, venha para a igreja. Há muitas religiões a fazerem isso. Basta abrirmos a televisão e vermos. Quer ter sucesso na vida, venha para a igreja. Eu então aqui esta manhã, irmãos, eu vos digo, querem ser felizes, não venham à igreja. Quando há um casamento, normalmente os ministros, os pastores, ao falarem antes, falam mais com o homem, porque o homem chega, às vezes está uma hora esperando para a noiva, e eles falam mais com o homem, começam a falar com o homem. E então, a pergunta que muitos pastores fazem é o seguinte, irmão, quer ser feliz com a sua esposa? Está errado. Porque a pergunta que devia ser feita era o seguinte, o jovem quer fazer a sua esposa feliz? E para os jovens que estão aqui, que vão casar, é essa pergunta que deve ser feita. Você quer fazer a sua esposa feliz? É por isso que hoje, irmãos, muitos divórcios se dão, porquê? Porque eles dizem assim, a minha esposa não me fez feliz. O meu marido não me fez feliz. Quando, na verdade, o casamento devia ser, vou casar para tornar a minha esposa feliz. Vou casar para tornar o meu marido feliz. E cada manhã, quando ela está deitada na cama, isto para os jovens que vão casar, quando ela está deitada na cama, com o cabelo todo mal feito, com as rugas outra vez na cara, ele deve pensar, o que é que eu vou fazer hoje para tornar a minha esposa feliz? E a esposa da mesma maneira para o marido, o que é que eu vou fazer hoje para tornar o meu esposo feliz? Verdades, irmãos, aquilo que nós fazemos na igreja é isso. Aquilo que nós viemos à igreja hoje não é para ser feliz, mas para que o meu irmão seja feliz. Um dia, Paulo tinha uma doença terrível e ele orou 3 vezes ao Senhor, conforme a Sagrada Escritura diz. Orou e disse, Senhor, cura-me desta doença. Jesus disse, Paulo, eu não te chamei para te curar. Paulo, eu não te chamei para te abençoar.
E chamei para que tu abençoes os outros. E chamei para que tu tornes os outros felizes. Porque a minha graça te basta, Paulo. E a missão de cada um de nós aqui esta manhã, irmãos, é precisamente tornarmos os nossos irmãos felizes com a nossa presença na igreja. Mais uma vez vos digo, se vindes à igreja para ser feliz, viestes ao lugar errado. A igreja é uma escola, irmãos. A igreja é uma escola onde nós temos que aprender. E é uma escola onde existem pessoas que estão no pré-escolar e pessoas que já estão no doutoramento espiritual. E não estou dizendo com isto que pessoas que estão no pré-escolar são pessoas que se batizaram há pouco tempo. Não estou a dizer isto. Porque há pessoas que se batizaram já há 40 anos, pertencem à igreja há 40 anos, mas não passaram ainda do pré-escolar. E há pessoas que se batizaram há 1 ano ou 2 anos e já estão no doutorado espiritual. Portanto, o tempo que nós estamos na igreja não conta para a nossa perfeição. Conta sim na comunhão que eu tenho com Deus diariamente. Essa comunhão que eu tenho diariamente com Deus é que me leva a ser um doutoramento espiritual e não o tempo que eu estou aqui na igreja. Prezados irmãos, deixo-vos esta mensagem. Se viestes aqui a esta igreja esta manhã, junto à família de Deus, para abençoar os outros, fizeste muito bem. Se viestes a esta igreja esta manhã, para tornares o teu irmão feliz, fizeste muito bem. Se viestes procurar felicidade, fizeste mal. Porque a história que eu contei daquela jovem, foi precisamente isso, aquela jovem que foi diretora da escola sabatina, ela pensava em encontrar na igreja felicidade. Mas não encontrou felicidade, encontrou problemas. Gandhi disse, eu tenho vergonha dos cristãos. Jesus o que disse? Eu não me envergonho de ti. É com esta certeza, irmãos, que eu quero vos deixar aqui esta manhã. Deus não envergonha-se de cada um de nós. Façamos o que façamos. Somos miseráveis pecadores. Ninguém pensa aqui que é mais pecador do que, aliás, que é menos pecador que outro, que é mais pecador que outro. Cada vez que eu caio numa cova, cada vez que eu caio em pecado, encontro lá no fundo da cova mais 10 pessoas que fizeram o mesmo pecado. E então nós, juntamente com essas 10 pessoas, o que temos que fazer é dar-nos as mãos a tentar sair dessa mesma cova. Mas muitos pensam que ao cair dessa cova, caem sozinhos. Não pensem assim. Se saírem sozinhos, não tem ninguém que vos ajude. Mas, irmãos, a igreja é uma igreja defeituosa. A nossa família é uma família defeituosa. Mas é esta a família que Deus quer levar para o céu. Que o Senhor nos abençoe. Todos nós precisamos nos amar uns aos outros. Precisamos amar sinceramente e que possamos, na verdade, ter esta certeza. Vimos à igreja, vimos à casa de Deus, congregamos na casa de Deus, para que um dia também nos possamos congregar um dia na pátria celestial. É um sincero desejo. Amém. Convido a todos os irmãos para entoar o hino 430.
Senhor, nosso Deus e nosso bom Pai, que habitas nos altos dos céus, louvado e bendito seja o teu santo e divino nome. Senhor, como acabamos agora de cantar, dentro em breve, Senhor, nós iremos para o lar. Ajuda-nos, ó Deus, para que cada pessoa que aqui está, aqui esta manhã, possa, ó Pai, colocar no seu coração o propósito de um dia estar contigo nesse lar. Colocar, Senhor, no nosso coração o propósito de seguir a Jesus. E se nós cairmos, ó Pai, possamos levantarmos as nossas mãos para Ti, porque Tu estás pronto, Senhor, a nos levantar. E por isso, ó Deus, te pedimos que perdoes os nossos pecados, Senhor. Perdoes as nossas iniquidades, Senhor, e que faças, Senhor, que nós possamos ser criaturas novas em Cristo Jesus. E que a nossa igreja, Senhor, como família de Deus, como, Senhor, irmãos de Jesus, possamos um dia estar contigo todo na pátria celestial. Estes favores te pedimos no santo nome de Jesus. Amém.